extremamente prevalentes, né? Talvez estão entre as condições mais prevalentes em urologia, né? Temos a disfunção erétil, né? Que estudos do início dos anos 2000, estudos nacionais, mostram que há uma prevalência de cerca de 50% dos homens acima de 50 anos com algum grau de disfunção erétil. Já a prevalência de LUTs também ela é altíssima, né? Tem várias séries de estudos de revisão, que obviamente variam de acordo com a população e com as definições empregadas, mas estima-se que talvez até 70% dos homens acima de 40 anos têm algum tipo de sintoma do trato urinário inferior, né? E quando a gente olha para essas duas condições concomitantemente nos pacientes, os números também são bem expressivos, né? Grandes estudos de revisão mostram que até 70% dos pacientes com LUTs têm algum grau de disfunção erétil, né? E dependendo da população e do estudo, pode chegar até 95%. E há também uma correlação de severidade, né? Quanto mais grave é o sintoma do trato urinário, maior a chance do sujeito ter disfunção erétil também, né? E aí as séries, né? A literatura ela é bem variada, né? E vários estudos aí observacionais têm um achado similar. Eu, para exemplificar, botei esse estudo chinês aí com 400 pacientes, mas que demonstrou, né? Que o IPSS, né? O score de LUTs é o que mais se correlaciona com o desenvolvimento, né? O risco de desenvolver disfunção erétil. E aí, frente a esses números tão altos, né? E antes dos residentes começarem a pensar, né? O que vem primeiro? É o ovo e a galinha? É a LUTs que causa DE, a DE que causa LUTs, né? Eu vou logo dizendo que, a verdade, essa relação, ela como eu disse, é bem complexa, né? A grande verdade é que há um compartilhamento de fatores de risco, né? Como se fossem vias finais de desenvolvimento do mesmo processo patológico, né? Então, diversos fatores do meio ambiente, aqui eu citando aqui alguns: idade, fatores genéticos, obesidade, síndrome metabólica, todos eles, né? E existem alguns autores que ainda tentam classificar em fatores condicionantes, fatores agravantes, mas a bem da verdade é que é uma série de fatores que intervêm de diferentes formas, né? E aí é importante a gente talvez buscar um pouco de conhecimento, relembrar ali alguns conhecimentos da fisiologia do trato geniturinário, né, que mostra que tanto o trato urinário como o trato genital eles guardam algumas particularidades que são comuns, né? Primeiramente, ambos eles dependem de vias neurobiológicas íntegras, né? Desde o sistema cortical, sendo o sistema nervoso central, né, até as vias periféricas, né? Mas sobretudo uma boa harmonia entre o sistema nervoso autônomo, né, simpático e parasimpático. Também é fundamental para o bom funcionamento dessas funções que haja uma boa vascularização, né? Porque não uma boa hemodinâmica, né? Talvez na ereção essa hemodinâmica seja mais importante, porém também já tem estudos mostrando que a vascularização pélvica, uma isquemia relativa da bexiga, pode estar associada aos sintomas do trato urinário inferior. E por fim, né, um bom funcionamento do músculo liso, né? Que está em abundância, né, no detrusor da bexiga, né? Existem fibras, né, no estroma prostático, na uretra prostática, e o principal componente dos corpos cavernosos. E aí, como a gente fala que é uma condição que aumenta com a idade, também é importante que a gente observe a fisiopatologia do envelhecimento, né, na agente desses problemas, né? Tanto que é mais comum com a idade, eles vão ficando cada vez mais prevalentes, né? A gente entende que há um aumento relativo, né, dos receptores alfa, né, né, alfa-adrenérgicos, o que acaba levando a uma hiperatividade autonômica. Além disso, como eu estou descrevendo aqui, né, um aumento de depósito de tecido conjuntivo, né, que vai diminuir a elasticidade tecidual. Isso aí tem implicações, né, talvez sintomas tanto de armazenamento como de esvaziamento, como também na fisiologia da ereção. E sem contar que há um desgaste, digamos, um hipofuncionamento do sistema nervoso, né, diminuir a aferência, que é importante na fisiologia da ereção, que é importante também talvez em sintomas de armazenamento. O que acontece, na verdade, como eu disse, né, talvez se fosse resumir em uma única palavra, seria a balança, ela começa a pender para a via das contrações, né? Começa a ficar mais difícil ter o relaxamento, né? E acaba que no sistema, no pênis, né, digamos, corpos cavernosos, isso leva a uma
déficit de relaxamento e uma menor rigidez na ereção. Tá? E no trato urinário ele também pode levar tanto, como eu falei, sintomas de relaxamento, de armazenamento, como de esvaziamento. Além disso, com o passar do tempo, né, é comum que haja o aparecimento de comorbidades. Né? Há estimativas que 75% dos pacientes acima de 75 anos vão ter alguma comorbidade. Isso está realmente associado à polifarmácia, o uso múltiplo de medicamentos que podem também ter uma ação primária ou secundária no trato genital inferior. Né? Na função erétil, a gente sabe que drogas como das mais comuns, né, os beta-bloqueadores, preferências não seletivos, os inibidores da aldosterona, como a espironolactona, e os diuréticos tiazídicos estão entre as drogas mais associadas com piora da função erétil. Né? E, ao mesmo tempo, também diuréticos e algumas drogas do sistema nervoso central podem prejudicar também o bom funcionamento e esvaziamento do trato urinário. Diabetes também é uma das comorbidades também mais associada com ambas as disfunções. Ela é um capítulo próprio, né? Porque ela leva por si só uma alteração multifatorial desses processos, né? Seja através da aterosclerose, que vai gerar uma pior circulação, como eu falei, uma isquemia pélvica, né? E em última análise, uma piora da função, como também as neuropatias periféricas, daquela questão de sensibilidade que eu falei, que são importantes em ambas as vias, como a neuropatia autonômica. E como eu disse, ao chegar na fisiopatologia mesmo, de ambas as condições, há inúmeras vias que são cada vez têm ganhado mais notoriedade, né? Aqui uma eu vou comentar um pouco, né? Sem dúvida as vias nitrésicas, né? Do óxido nítrico, da óxido-nitrosintase estão entre os mais importantes, mas talvez se tivesse que escolher uma, a gente não pode deixar de lado a síndrome metabólica, que ela acaba que congrega todas essas outras, né? Então a síndrome metabólica ela está associada à resistência insulínica, alterações hormonais, essa aterosclerose pélvica que eu falei, que leva a uma isquemia relativa dos órgãos, né? E de uma última análise, né, cada uma desses fatores eles se correlacionam entre si também, né? Então, de forma que, se você vê alguns estudos mais recentes, todos eles apontam como a síndrome metabólica como uma questão central, né? E talvez assim uma das vias que mais cresce é essa via inflamatória, né? O paciente que tem síndrome metabólica ele tem uma síndrome inflamatória sistêmica, né, que está amplamente relacionado com a HPB especificamente, né, desenvolvimento do crescimento benigno da próstata, como sintomas urinários por diferentes motivos que a gente já mencionou. Né? A bem verdade, se você olhar anatomicamente, né, é como se fosse um contínuo, né? Então nós temos a músculo liso, como eu falei, na bexiga, na próstata e nos corpos cavernosos, né? E diferentes vias, né, noradrenérgica, da 5-alfa-redutase, beta-3-adrenérgica, óxido nítrico, né, roquinase, L-cisteína, todas elas têm uma distribuição de função que segue algumas particularidades. Mas eu poderia dizer que o corpo cavernoso ele tem uma ação, digamos, bem similar ao músculo detrusor, né, em que realmente a noradrenalina, o sintoma, a parte adrenérgica e o óxido nítrico, eles têm uma função importante, né? Não é à toa que atualmente, né, os inibidores da 5-fosfodiesterase que vão trabalhar nas vias nitrésicas também são drogas aprovadas, né, para o tratamento dos sintomas do trato urinário inferior. E eu diria que mais particular talvez fosse o estroma prostático, né, que se você ver, ele tem uma ação mais específica, né, da 5-alfa-redutase na fisiopatologia do HPB especificamente, né? O Dr. Márcio vai comentar mais sobre os tratamentos que visam esse alvo. Mas, como disse, né? São duas vertentes de uma mesma condição e elas partilham, né, de receptores, de uma origem, digamos, embriológica e anatômica regional similares. E talvez uma que tem ganhado mais, uma coisa um pouco mais diferente que eu falei, né, é a disfunção endotelial, que em disfunção erétil ela já tem um certo protagonismo, né? A gente sabe que a disfunção erétil ela é um marcador de risco cardiovascular independente, né? As artérias cavernosas ela tem um calibre 1/3, tá, do calibre das artérias coronárias. Então, quando você começa a ter uma disfunção coronariana, isso quer dizer que anos antes você já começou a ter uma aterosclerose dos vasos pélvicos. Porém, em disfunção miccional, eles também há também um acúmulo de evidência dessa relevância, dessa associação,
né? Esse estudo aqui também de 2018, um estudo do grupo japonês, que avaliou tanto homens e mulheres com lútis e mostrou que disfunção endotelial medida pela esse FMD, né, que é a dilatação arterial mediada por fluxo, né? Então você faz um teste, você insufla o manguito no braço, depois ao relaxar a vasodilatação reativa que há na artéria braquial. Isso está relacionado com uma vasodilatação mediada por endotélio. E pacientes que têm uma certa disfunção nessa endotelial, eles têm uma chance maior de ter sintomas do trato urinário inferior, né? E isso se mostra por uma correlação, né, que quanto maior o score de PSS, menor é essa vasodilatação mediada por fluxo. E também pacientes com lútis moderada a severa, eles tendem a ter um parâmetro mais baixo. Testosterona também as disfunções hormonais também elas têm ganhado uma certa relevância. Em disfunção sexual, a testosterona ela também já é amplamente estudada e debatida. Do ponto de vista miccional, isso é uma coisa relativamente mais recente, né? Porque existe aquele conceito, aquele aforisma, né, da próstata, do câncer de próstata, que quanto maior a testosterona, há um estímulo ao aumento do volume prostático, né? Então, isso é um conceito, digamos, instintivo que boa parte das pessoas, dos profissionais tinha, mas exatamente o contrário, né? Então, quanto menor a testosterona, né, maior, à medida que você diminui a testosterona, há uma tendência a aumentar o volume prostático, né? De uma forma não se sabe explicar muito bem, né, a causalidade disso, mas possivelmente vai conversar com aqueles mesmos fisiopatologias que a gente está falando. Talvez esses pacientes eles tenham uma maior inflamação sistêmica, tenham maior fatores de risco cardiovasculares e fatores inflamatórios estão relacionados com HPB. Então, na verdade, a testosterona baixa, ela propicia o desenvolvimento de HPB. E, por outro lado, né, se você tratar esse paciente com testosterona, também existia antigamente, até eram contraindicações relativas ao uso da testosterona nos pacientes que tinham lútis, porque se tinha um receio de que isso pudesse vir a piorar os sintomas. Quando, na verdade, o que a gente observa hoje, né, já existem alguns trabalhos de revisão, algumas meta-análises, e mostra que ou a tendência é não haver nenhuma alteração ou, eventualmente, melhorar. Tá? Esse estudo aqui também é um estudo recente, que fez um estudo de revisão e avaliou os artigos com melhor, digamos, o melhor desenho e mostra que no acompanhamento de 1 ano após o uso da testosterona, há uma tendência a uma diminuição com os IPSS basais. E estudos similares da mesma categoria, eles veem, né, que o tratamento com a testosterona e a relação testosterona estradiol, quanto mais favorável, há uma tendência também à diminuição dos marcadores inflamatórios que porventura iam culminar com HPV. Do ponto de vista também das disfunções neurogênicas, tá? Neurogênicas puras, as disfunções neurogênicas elas levam, tendem a confluir, como a gente falou, né, na disfunção erétil e na disfunção miccional, né? Esse é um estudo que foi a tese de mestrado de um colega urologista lá do ABC, né, André Tomé, que avaliou pacientes com esclerose múltipla, né? E foi encontrada uma correlação, né, os melhores preditores, né, da função erétil, da disfunção erétil, sem dúvida era a disfunção miccional e era um preditor independente do nível de disfunção neurológica, né? E aqui esse é meu último slide, meu penúltimo slide, né? Então, frente a condições que são amplamente concomitantes, né, é comum que a gente, às vezes, no atendimento, a gente foque em atender as queixas dos pacientes, né? E já tem alguns estudos mostrando, né, que na tomada de decisão há um certo benefíciozinho em você fazer um rastreamento, tanto de disfunção erétil para os pacientes que vêm com queixa de lútis isolado, como o contrário, né? Você fazer uma breve avaliação dos sintomas urinários em pacientes que têm lútis, em pacientes que têm disfunção erétil, desculpe, porque isso aí pode, inclusive, impactar na tomada de decisão, né? Tanto para escolher qual o melhor tratamento que se adequa àquele sujeito, baseado nas suas expectativas de função sexual, como, eventualmente, até para você avaliar aquela função sexual basal dele para discutir potencial dos efeitos colaterais do tratamento, né? Então, esse estudo aqui ele é interessante, porque ele fala que vale a pena, sim, você fazer uma pesquisa para todos os pacientes, né? Essa curva aqui, né, é para você fazer uma triagem apenas para pacientes que tinham com triagem para disfunção mais severa. Então, há sim um benefício, né,
digamos, um ganho de benefício em relação a você fazer um screening de todo mundo, né? De forma de que quanto mais severa é a disfunção erétil, maior o benefício em você fazer um screening, né? Obviamente que como é o screening você não sabe antes, mas ele é baseado isso em fatores de risco. Quanto maior a chance de ele ter fatores de risco para desenvolver disfunção erétil, maior o benefício de você ali eventualmente avaliar e intervir, né? E a minha última mensagem, a minha mensagem final é isso, que a associação entre essas entidades, ela sempre houve e sempre vai haver, e elas compartilham esses fatores de risco que são comuns às duas entidades, e que vale a pena, sim, a gente sempre ficar atento, né? Saber que elas andam juntas e investigar melhor na nossa avaliação para poder direcionar melhor o tratamento e muitas vezes pautar a decisão baseada nessa avaliação basal, tanto de disfunção erétil em LUTS como LUTS em disfunção erétil. Então era isso, meus amigos. Vou passar a palavra agora de volta ao Romeu, ao Dr. Márcio, para dar continuidade à nossa parte teórica e fico aberto aí para a nossa discussão no final. Espero ser bem proveitoso. Ok, Eduardo, muito obrigado pela apresentação, excelente. O pessoal pode começar a fazer perguntas e colocar no chat. Eu vou passar a apresentação para o Dr. Márcio, e aí depois a gente vai, junto com os comentários com o Dr. Mário, a gente vai fazendo as perguntas posteriormente. Então, Dr. Márcio Averbeck, pode ficar à vontade, você está com a palavra agora para explicar aqui um pouquinho a gente mais sobre o tratamento da HPB e disfunção sexual, LUTS. Pode ficar à vontade, Dr. Márcio. Bom, primeiramente, boa noite a todos os colegas aí do Ceará e também da região Nordeste. Eu gostaria de iniciar essa apresentação dizendo que para mim é uma grande honra poder contribuir com o programa científico da SBU Ceará e congratulo o Dr. Romeu por estar levando adiante esse programa de educação continuada e em nome dele gostaria de felicitar todos os urologistas e amigos que moram aí na região Nordeste e também no estado do Ceará. O tema da palestra, então, seria terapia combinada para o tratamento de HPV e disfunções sexuais. Tá? Então, qual seria o impacto desse tratamento quando nós consideramos esses homens que apresentam sintomas do trato urinário inferior secundários ao aumento benigno de próstata? Essa é a minha declaração de conflitos de interesse. O mais relevante é que essa é uma apresentação que foi organizada pela GlaxoSmithKline, da qual eu sou internal expert. Essas são as minhas demais declarações de conflito de interesse. Nós sabemos que a função sexual masculina ela tem diversos componentes, como já foi ressaltado pelo Dr. Eduardo. Nós temos libido, ereção, ejaculação, orgasmo, entre outros domínios que estão todos relacionados com a satisfação geral em relação à atividade sexual do homem. Nós sabemos que diversos fatores afetam a forma e o percentual de eventos sexuais relatados pelos nossos pacientes. Dentre eles, nós temos aqui alguns fatores que também já foram trazidos pelo Dr. Eduardo, nos quais eu gostaria de enfatizar idade, comorbidades, polimedicação, a percepção que nós médicos e também os pacientes têm em relação à disfunção sexual, que muitas vezes é distinta, e a forma com a qual o paciente é orientado desde o início do tratamento. São todos fatores relevantes para a prática urológica. Aqui nós temos, por exemplo, aumento do risco de disfunção erétil relacionado a algumas doenças, comorbidades que os pacientes podem apresentar. Nós sabemos que no Brasil, diabetes mellitus ocorre muito frequentemente. Cerca de 10% da população brasileira sofre com diabetes mellitus, em especial a partir dos 30, 40 anos de idade. E o risco de disfunção erétil nessa população, por exemplo, é pelo menos 4 vezes maior. Nós também temos a gravidade dos sintomas do trato urinário inferior que se correlacionam com a queixa de disfunção sexual, o que traz, do ponto de vista fisiopatológico, a ideia de que os sintomas do trato urinário inferior, por afetarem de maneira negativa a qualidade de vida, podem também causar disfunção erétil ou outras disfunções sexuais.
Mas o inverso poderia ser verdadeiro? Será que a presença de disfunção erétil e os fatores de risco para disfunção erétil, como, por exemplo, síndrome metabólica, também poderiam ocasionar HPB e LUTS? A importância de nós identificarmos esses fatores de risco é que justamente nós, urologistas, temos um papel fundamental do ponto de vista de detecção precoce de comorbidades e de medidas preventivas, como foi ressaltado no congresso da EAU, que foi levado a cabo aí no último mês. Aqui nós temos um outro fator muito importante, que é o efeito nocebo. Então vejam nesse estudo, no qual os pacientes foram acompanhados durante 1 ano e receberam um inibidor da 5-alfa-redutase, que é a finasterida, metade dos pacientes, então, foram alocados aleatoriamente para receber o medicamento sem receberem orientações específicas sobre disfunção sexual. A outra metade foi randomizada para receber orientações específicas sobre disfunções sexuais. Vejam o resultado disso. Houve um aumento de 3 vezes nas taxas de disfunção erétil, diminuição da libido e distúrbios ejaculatórios pelos simples fatos de nós, médicos, estarmos orientando os pacientes em relação à possibilidade de ocorrência desses desfechos. Do ponto de vista objetivo, a maior parte do conhecimento médico que nós temos em relação à taxa de ocorrência de disfunções sexuais diversas associadas aos tratamentos medicamentosos da HPB foi obtida através dos estudos pivotais, os estudos clássicos de terapias para HPB, não somente das monoterapias, mas também das combinações com os inibidores da 5-alfa-redutase, nas quais a gente teve o estudo MTOPS e também o estudo COMBAT, que avaliaram o relato espontâneo dos pacientes ao longo dos anos de segmento desses estudos e nos quais a gente tinha limitações inerentes em relação à detecção da disfunção sexual. Então, Dr. Rommel, se o paciente, por exemplo, que participou do estudo COMBAT, consultava lá no centro da UERJ, que foi um dos centros nos quais mais se incluiu pacientes no estudo COMBAT, e que felizmente é um centro brasileiro, né? Se o pesquisador recebesse o paciente ocasionalmente relatasse para o pesquisador que algo não estava bem, que a coisa não estava funcionando, dependia da sensibilidade do entrevistador de classificar aquela disfunção que poderia ser relatada pelo paciente de uma maneira genérica, como disfunção erétil, disfunção ejaculatória, disfunção da libido ou outras disfunções sexuais, uma vez que não havia um protocolo sistematizado para avaliação desse desfecho nos estudos pivotais, uma vez que o desfecho primário estava relacionado à deterioração ou melhora de sintomas do trato urinário inferior e à ocorrência ou não de complicações em longo prazo, como, por exemplo, retenção urinária aguda e necessidade de cirurgia para HPB. Então, meus amigos, eu gostaria de dizer para vocês que até o ano de 2018 a gente tinha uma lacuna muito importante no nosso conhecimento em relação ao impacto do tratamento combinado para HPB e LUTS nos diversos domínios da função sexual masculina. E é justamente esse o tema que eu gostaria de trazer hoje para apresentar para os senhores, que é o estudo que foi publicado por Roy Boni e colaboradores, é um estudo prospectivo, randomizado, placebo-controlado, que foi realizado em países da Europa e também na Austrália entre os anos de 2013 e 2016, e que tinha como objetivo primário avaliar o impacto do tratamento combinado com tansulosina e dutasterida na função sexual de homens com HPB e fatores de risco para a progressão da doença. Entre os desfechos secundários, havia o impacto do tratamento combinado, né, na função erétil, na função ejaculatória, na libido, na satisfação global desses pacientes. E o questionário que foi utilizado foi o MSHQ. Eu confesso para os senhores que quando eu tive acesso pela primeira vez a esse questionário, me causou surpresa. Isso já faz cerca de 2 anos, quando o abstract desse protocolo de estudo foi inicialmente apresentado no congresso da EAU. Então eu fui pesquisar o que era o MSHQ, Men's Sexual Health Questionnaire.
Nós, urologistas, estamos muito acostumados com a aplicação de outros questionários, como, por exemplo, o próprio IEF, o IEF-5 também, para avaliar a função erétil. Mas esse questionário ele foi validado, desenvolvido para avaliação de diversos domínios da função sexual masculina, incluindo a função ejaculatória, e possui 25 questões. Me chamou muita atenção que esse foi um questionário desenvolvido pelo Rosen, que foi o mesmo autor que validou, do ponto de vista psicométrico, o IPSS, que é o questionário que nós tanto utilizamos para avaliação da gravidade dos sintomas do trato urinário inferior. Bom, vamos adiante. Esse é o protocolo de estudo randomizado. Então, os pacientes eram randomizados para dutasterida mais tansulosina versus placebo. E os critérios de inclusão, de maneira bem curiosa, eram muito semelhantes aos critérios de inclusão do estudo COMBAT, quer dizer, homens com mais de 50 anos de idade, com fatores de risco para a progressão da HPV, tendo um IPSS superior ou igual a 12 pontos, isso é, sintomas moderados ou graves, um volume prostático superior ou igual a 30 ml e o PSA com uma variação de 1,5 até 10 nanogramas por ml. Todos os homens que foram incluídos nesse protocolo de estudo eram sexualmente ativos, tá? E o tratamento foi durante 1 ano. Durante este período, os homens tiveram avaliações periódicas e receberam o questionário MSHQ. Ao final dos 12 meses, aqueles homens que ainda relatavam alguma disfunção, uma queixa de disfunção sexual, eram acompanhados por um período de mais 6 meses, no qual o protocolo de estudo se propôs a avaliar se havia uma melhora espontânea ou não daquelas queixas de disfunção sexual após a suspensão do tratamento. Os critérios de inclusão, então, incluem um PSA superior a 10, ou história ou evidência de câncer de próstata. A primeira publicação foi no ano de 2018, na segunda publicação também. Mais recentemente, no final de 2019, nós tivemos uma terceira publicação desse mesmo protocolo de estudo. Vejam aqui que 243 pacientes foram randomizados para o grupo de tratamento combinado, 246 para o grupo placebo, e as características basais dessa população, em termos de idade, volume prostático, score de sintomas, entre outras características basais que foram relatadas no full text, foram semelhantes entre os grupos, não foram, do ponto de vista estatístico, diferentes. E aqui, já vamos pular para os resultados, né? Vamos direto ao ponto aqui. Desfecho primário. Quanto menor o score do questionário, pior a função sexual. E os pacientes que receberam um tratamento combinado, aqui em vermelho, tiveram uma função sexual pior em comparação ao grupo placebo ao final de 12 meses de tratamento. Aqui nós temos a redução média, tá, do score MSHQ, o seu score total. Em termos absolutos, a pontuação do score, né, dessas 25 questões, ao final de 1 ano, que foi de 61 pontos para o grupo placebo, né, e 53 pontos para o grupo de tratamento combinado. Vamos adiante. Aqui nós temos os diferentes domínios da função sexual masculina, que eu vou trazer de maneira sequencial para os senhores. Primeiro o grupo placebo, na sequência o tratamento combinado. O grupo placebo, como vocês podem ver, em cinza, e o grupo de tratamento combinado em laranja, e os diferentes domínios como ejaculação, ereção, satisfação, atividade e desejo sexual e incômodo. Tá? Segundo os autores, atividade e desejo sexual são os domínios mais frequentemente associados à libido. Então vamos adiante. Começando com o domínio da ejaculação. Grupo placebo, grupo tratamento combinado. Aqui fica claro que os pacientes que fizeram então tratamento combinado tiveram uma função ejaculatória pior que o grupo placebo. Mas o que chama a atenção nesse estudo, por exemplo, é que o domínio da ereção, como a gente pode ver aqui, não foi diferente em comparação ao grupo placebo nos pacientes que receberam tratamento combinado ao final de 12 meses. Também, o impacto do tratamento combinado em outros domínios da função sexual, como a gente pode ver aqui, satisfação, atividade sexual, desejo sexual e incômodo, não foram tão evidentes quanto o impacto na função ejaculatória. Fica claro que as mudanças observadas por esse grupo de pacientes foram predominantes na função ejaculatória. Isso não é curioso, uma vez que 70% a 95% do volume ejaculado advém da próstata
e das vesículas seminais. Então, se nós, médicos, prescrevemos um medicamento que causa redução do volume prostático e, secundariamente, involução das vesículas seminais, como é o tratamento com inibidor da 5-alfa-redutase, ou, ocasionalmente, anejaculação, como ocorre com a tansulosina, que é um alfa-bloqueador, a redução do volume do ejaculado pode ser vista como um marcador do próprio mecanismo de ação desses medicamentos. Como eu mencionei anteriormente para os senhores, ao final de 12 meses, os pacientes foram seguidos por mais 6 meses sem tratamento quando tinham queixa de disfunção sexual. Vejam que, como um insight importante para a prática clínica, à esquerda desse slide, vocês podem ver que, ao final de 6 meses sem tratamento combinado com dutasterida e tansulosina, esse não foi um tempo suficiente para a maioria dos pacientes retornar ao nível basal do volume do ejaculado. Então, a gente sabe que, a partir de outros estudos, quando você suspende o tratamento combinado com dutasterida, há uma tendência ao longo dos meses do volume do ejaculado voltar aos níveis basais. Então, a disfunção ejaculatória é reversível. Mas é importante mencionar aos seus pacientes que 6 meses não é um tempo suficiente para que isso ocorra para pelo menos metade dos pacientes que fizeram tratamento combinado por pelo menos 1 ano. De outro lado, à direita do gráfico, eu gostaria de chamar a atenção para o número de pacientes que persistia com disfunção erétil ao final de 6 meses sem tratamento, que foi exatamente igual na comparação dos números absolutos no grupo placebo e no grupo tratamento combinado, o que reforça a segurança do tratamento com dutasterida e tansulosina nesse grupo de pacientes, uma vez que não há evidência de disfunção erétil persistente para aqueles pacientes que apresentam disfunção erétil, o que pode acontecer tanto no placebo quanto no grupo tratamento combinado, como vocês podem ver aqui os números absolutos, ao final de 12 meses, quando 15 pacientes no grupo placebo e 18 pacientes no grupo tratamento combinado se queixavam de disfunção erétil. Como mensagens para levar para casa. Então, esse é o primeiro estudo clínico randomizado com nível de evidência 1B a avaliar o impacto do tratamento combinado com dutasterida e tansulosina na função sexual de homens com HPB e sexualmente ativos. As mudanças observadas, então, nos scores do MSHQ se deveram predominantemente ao prejuízo na função ejaculatória e não houve evidência de disfunção erétil persistente em homens que apresentaram esse desfecho, o que não foi comum nesse protocolo de estudo clínico randomizado, que é a melhor evidência que nós temos nos dias atuais. Muito obrigado pela atenção de todos e eu repasso a palavra ao professor Rommel, que vai dar seguimento ao webinar. Bom, excelente apresentação, muito obrigado mais uma vez, doutor Marcelo Verbeck. Eu vou passar a palavra para o doutor Mário Henrique. Estão surgindo algumas perguntas, a gente vai fazendo posteriormente, ao mesmo tempo, os comentários do Mário. Mário, um prazer estar aqui mais uma vez com você. O prazer é meu, por ser cearense é sempre um dado a mais sentimental de estar aqui junto com vocês. As aulas foram muito boas, então vou tentar explorar um pouquinho o conhecimento aqui dos nossos palestrantes e me coloco aqui não especialista nessa parte de andrologia e vou fazer às vezes de um urologista geral aqui. Eu queria fazer uma pergunta então primeiro para o Eduardo, que foi a primeira aula. Ele tocou lá no assunto da fisiopatologia, né, da LUTS e da disfunção erétil e falou na isquemia pélvica. Já há alguns anos, essa questão da isquemia pélvica vem sendo amplamente estudada, não só para a questão da disfunção erétil, como também para a disfunção miccional. Até alguns estudos que postulam que aquele paciente que não melhora do LUTS com tratamento clássico pode se dever aos sintomas de alterações na bexiga ou na próstata pela isquemia pélvica. Então, te pergunto, existe alguma forma da gente mensurar essa isquemia pélvica? Tem alguma maneira clínica de eu dizer que aquele paciente tem mais isquemia ou menos, que você possa sugerir? Em disfunção erétil, né, esse dado muitas vezes é obtido através de um Doppler peniano das artérias cavernosas, né?
Esse é um estudo que é feito para avaliar a hemodinâmica peniana, na avaliação especializada da função erétil. E aí, nessa avaliação, você pode avaliar, digamos, a anatomia, né, das artérias, que muitas vezes podem ter a sua luz estreitada, um espessamento de íntima, um fluxo diminuído, né? E isso, sem dúvida, como eu falei, é um marcador sistêmico de aterosclerose, né? E como tem um acesso, digamos, mais fácil, né? Muitas vezes as entidades de medicina sexual até recomendam, né, que homens que tenham disfunção erétil, sem uma doença cardiovascular, digamos, bem delimitada, né, uma avaliação na diminuição do fluxo no Doppler pode e deve desencadear uma investigação até mais invasiva do ponto cardiovascular, que possivelmente já deve ter algum grau de disfunção. Do ponto de vista miccional, também não é muito a minha área de atuação, né? Eu realmente não conheço, talvez se o Dr. Márcio quiser comentar. Eu acredito que exista uma relação entre isquemia tecidual, disfunção erétil e sintomas do trato urinário inferior. Recentemente eu tive a possibilidade de participar de um estudo prospectivo junto à Universidade Estadual de Londrina, juntamente com o professor Silvio Almeida, que é nosso amigo, colega de longa data, no qual nós avaliamos a ocorrência de sintomas de bexiga hiperativa, né, numa população, uma coorte feminina, com síndrome metabólica e também com evidência de aterosclerose em ecodoppler de carótidas. Então, esse é um exemplo no qual se demonstrou uma associação estatisticamente significativa entre a ocorrência de alterações vasculares, mesmo que iniciais, e a ocorrência de sintomas do trato urinário inferior em população com síndrome metabólica. Eu acredito que a síndrome metabólica represente um fator de risco muito importante, não só para a população feminina, mas para a masculina em especial, para sintomas do trato urinário inferior e como um fator de risco para doenças cardiovasculares. Por que hoje em dia nós damos tanta importância para a isquemia que acontece no coração e como prevenir esse desfecho? Ora, se o paciente apresenta uma isquemia miocárdica, isso pode ser um evento fatal. Então, é natural que, inicialmente, quando nós identificamos os fatores de risco para obstrução arterial em grupos de pacientes masculinos e femininos, se desse uma atenção mais enfática ao tratamento cardiológico. Mas por que não pode acontecer o mesmo fenômeno na pelve, na bexiga? Agora, em relação à pergunta do Dr. Mário, como a gente pode fazer para avaliar esses pacientes e para determinar se há isquemia pélvica orgânica, em termos de bexiga, é um pouco complexo, porque nós sabemos que as artérias ilíacas internas têm diversas ramificações, existe uma circulação colateral importante na bexiga, né? E apesar das evidências que a gente tem a partir de ecodoppler de vasos ilíacos, né? Isso como campo de pesquisa ainda é muito inicial, mas eu acredito que o futuro nos trará mais evidências e até biomarcadores para avaliar a isquemia tecidual urinária, né? Então é algo que eu acredito que é muito relevante e que no futuro próximo a gente vai ter como responder de maneira mais veemente e com afirmações mais assertivas em relação a como avaliar esses pacientes. Meanwhile, né, enquanto isso, a gente tem que lembrar da síndrome metabólica, dos fatores de risco para a doença cardiovascular, porque são os mesmos fatores de risco que a gente tem também para a ocorrência de HPB, como foi demonstrado por Di Bello e colaboradores, publicaram um estudo demonstrando que síndrome metabólica e seus componentes estão associados a sintomas do trato urinário inferior, sua gravidade e também com uma ocorrência aumentada de aumento benigno da próstata. Ótimo. Uma outra coisa, o último slide lá do Eduardo, ele mostrou um gráfico bem interessante que mostrava que uma porcentagem importante, né, dos pacientes, eles tinham uma disfunção erétil, 48% eu anotei aqui, não reportada, né?
E isso aí vai de encontro a uma lacuna que a gente tinha na literatura desse aspecto quando o paciente começava a terapia combinada por Lutz, né? Os estudos que tinham eram estudos de avaliação de efeitos adversos. O indivíduo é uma limitação grande, né, do estudo de avaliação de efeito adverso, né, que o indivíduo relata que tem o problema porque toma o remédio, né? Mas aí o que eu pergunto é assim, se esse indivíduo ele não reportava, né, metade não reportavam que tinha disfunção erétil quando chegava para consulta para o Lutz, né? E esse estudo randomizado mostrou uma queda, né, no score do questionário. A pergunta que eu fico sempre será que há um impacto na qualidade de vida desse doente? Esse problema sexual, será que está impactando na qualidade de vida do doente? Será que a gente consegue dizer alguma coisa disso? Teve um estudo pós-hoc, né, que avaliou um pouco isoladamente isso. Não sei se o Márcio queria comentar alguma coisa desse estudo também, nesse sentido, da qualidade de vida, né? Ele considerou como Boder, né? Pois é. Dr. Mário, é uma pergunta relevante, porque apesar da redução do score do domínio ejaculatório do questionário MSHQ, o impacto no domínio de satisfação geral em relação à atividade sexual foi mínimo. Então, provavelmente, a melhora dos sintomas do trato urinário inferior pode compensar do ponto de vista de implicações e inter-relação entre sintomas do trato urinário inferior e disfunção sexual, essa diminuição do volume do ejaculado que acontece quando a gente trata efetivamente os pacientes com inibidores de 5-alfa-redutase e alfa-bloqueadores. Eu acho que é algo que fica em aberto, mas é importante mencionar que nesse protocolo de estudo não houve um impacto importante, uma diminuição significativa do subdomínio de satisfação. Eu acho, Mário, inclusive, que essa questão que você trouxe à tona, que seria aquele foco sobre disfunção erétil, né, em pacientes que faziam tratamento combinado, eu vou abrir meu coração aqui para vocês. No meu consultório, eu sempre tive a impressão de que o impacto predominante do tratamento combinado com inibidores de 5-alfa-redutase era na função erétil. Essa é a impressão que eu tinha. Até porque talvez eu fosse sugestionado para isso. A gente abre aquela tabela de eventos adversos do estudo COMBAT, que todo mundo está acostumado a ver. E diz ali 9% de disfunção erétil ao longo de 4 anos. Significa que disfunção erétil no estudo COMBAT foi o evento adverso mais frequentemente relatado pelos pacientes ao longo de 4 anos. 1 em cada 10 pacientes teve esse desfecho. Mas aí você trouxe uma informação muito importante, que é quais os pacientes que foram incluídos neste estudo que já apresentavam disfunção erétil lá no início. A gente não sabe. O estudo COMBAT, o estudo MTOPS não avaliaram do ponto de vista basal qual que era a prevalência de disfunção erétil na população com HPB, fatores de risco para a progressão da HPB inicialmente. Então, será que a minha percepção como urologista de que o impacto na função erétil era mais importante simplesmente não se dava porque a disfunção erétil é extremamente frequente, prevalente na população brasileira? Talvez, em algum grau, a maior parte dos pacientes pode apresentar disfunção erétil, mesmo que de um grau mais leve, pacientes com mais de 40, 50 anos. E talvez porque quando eu peço para o paciente voltar à consulta de acompanhamento, na qual eu espero ter uma melhor relação médico-paciente com o meu paciente, né? E o paciente poderia eventualmente relatar outras queixas, até mesmo sexuais, comigo, porque ele confia em mim, porque eu prescrevi um tratamento que está sendo efetivo para melhorar os sintomas do trato urinário. Então, aqui tem tantos vieses para a gente considerar quando a gente não usa um protocolo sistematizado, que é por isso que eu trouxe aquela foto do quebra-cabeças, né? Estava faltando uma peça aí nesse quebra-cabeça. Eu acho que esse estudo ele vem para nos ajudar. Ele vem para nos ajudar a poder orientar melhor o paciente, a desempenhar estratégias de aconselhamento que possam, em algum momento, evitar a chance de um efeito nocebo que pode ser deletério para o paciente.
Então, eu gostaria de colocar aqui uma pergunta também, se o Mário me permitir aqui para o doutor Eduardo, que a gente sempre se questiona e eu, pessoalmente, sempre aprendo nessas discussões e discuto com os meus colegas aqui. Doutor Eduardo, como você orienta o seu paciente sobre o risco de disfunção sexual quando eles iniciam um tratamento para HPB-LUTS? Por exemplo, esse estudo, nível de evidência 1B, diz que para homem sexualmente ativo não houve um impacto importante na função erétil. A gente fala sobre disfunção erétil ou simplesmente pergunta para saber se o paciente já apresenta do ponto de vista basal? A gente deveria orientar melhor o paciente sobre diminuição do volume do ejaculado, tendo em vista que muitas vezes o paciente volta à consulta com a esposa e a esposa quer ouvir do médico se realmente a diminuição do ejaculado é por causa do medicamento, porque ela está suspeitando que o seu parceiro daqui a pouco está tendo uma infidelidade conjugal. Não sei se vocês já viram isso em algum momento, mas são questões relevantes para a prática urológica. Excelente. Eu vou comentar também aqui um pouquinho o questionamento do Mário. Né? Isso aí é uma pergunta extremamente relevante, né? Porque ela também debate sobre o próprio conceito de disfunção erétil, tá? Que é uma dificuldade de você ter ou manter uma ereção para uma atividade sexual satisfatória. Então, o conceito satisfação e incômodo sempre é muito subjetivo e difícil de avaliar na prática. Então, apesar assim, eu nem mostrei aqui alguns gráficos, mas há sempre uma queda dos domínios, né, dos diferentes questionários de função erétil, eles sempre caem com a idade. No entanto, o nível de satisfação, né, de incômodo, digamos assim, ele não cai na mesma magnitude. Ou seja, é uma tendência a piorar a função, mas o homem vai ficando mais acomodado, às vezes está num relacionamento estável, e é por isso que as taxas de disfunção erétil não chegam a 100%. E isso aí é difícil de avaliar nos questionários, ainda mais quando você usa o IEF-5, né, que talvez seja o mais utilizado, que ele utiliza 4 perguntas de função erétil e ele mistura com a satisfação, né? Então, esses estudos que disseram que aqueles sujeitos que não referiram disfunção erétil, eles olharam, ele não estava se queixando disso, mas ao preencher lá o score, eles viam, né, que talvez ele performou alto no score de satisfação, não incomoda, mas um pouco mais baixo nos questionamentos de função mesmo, e isso classificou ele como como disfunção erétil, né? Então, esse aí é realmente o aspecto que os trabalhos nunca vão conseguir mostrar, tá? E isso aí cabe a nós médicos, né? Eu acho que numa avaliação você não deve criar um problema para o paciente, né? Obviamente você tem que ouvir as queixas dele, as demandas, né? Muitas vezes é porque a função urinária dele está tão ruim que a qualidade de vida está tão ruim que ele não está pensando nisso naquele momento, pode ser um aspecto, ou pode ser simplesmente que ele não está mais interessado na função sexual. Então acho que cabe a nós avaliar esses pacientes, quanto que é importante a vida futura sexual dele. Para aqueles casos que não é importante, você pode deixar muito bem ali no quesito secundário, né? Mas, porém, há um número de pessoas que, você sabendo de antemão que é uma prioridade para ele, você pode ali tentar, digamos assim, conduzir, contornar ou fazer um tratamento com o menor impacto possível na função sexual dele. Quanto à pergunta aqui do professor Averbeck, né? Então, assim, eu particularmente, eu não sou atualmente um grande prescritor de tratamentos para HPB, né? Eu acabo que eu venho, na verdade, eu vejo mais o outro lado da moeda, paciente que já está tomando, está realmente, digamos, insatisfeito e vem para tentar melhorar alguma coisa. Mas a minha impressão ela é parecida com a do estudo, né? A função erétil, propriamente dita, ela não é tão afetada, né? A ejaculatória, sim, né? Mas já é esperado. Os pacientes, eu acho que de uma certa forma são muito bem orientados, eles já esperam, né? E isso não impressiona muito. E uma coisa que eu acabo vendo uma certa frequência, que aí o estudo não mostrou, é diminuição do desejo sexual, né? E essa diminuição você vê muitas vezes associada ao uso do inibidor da 5-alfa-redutase, né? Em monoterapia ou em combinada, ou até em uso para alopecia em doses mais baixas, né? Ninguém sabe o porquê disso. Acredita que haja sim uma ação da dihidrotestosterona a nível central que possa, digamos, estar relacionada ao desejo, mas a grande maioria dos pacientes,
né, eu diria, não tem esse tipo de efeito mesmo, né? Eu me baseava em algum estudo de revisão antigo que apontava para uso de finasterida, talvez da ordem de 15% a no máximo 18% vai ter algum tipo de queixa e mais de desejo. Tá? Mas a maioria dos pacientes, né, os outros 80%, eles não vão ter isso, né? Então há uma segurança. Na minha prática, eu tento também, a gente sabe o efeito nocebo, ele é realmente conhecido, né? E inclusive porque os pacientes que já escutaram falar, já existe um cunho popular de que os inibidores 5-alfa-redutase, eles deixam o paciente com pior função erétil, com pior função sexual, então eles têm um certo medo disso, eles receiam isso, né? Então você tem que falar, mostrar esses dados e eu acho que não é um nível que você não deva prescrever, pelo contrário, deve fortalecer, né, essa comunicação. Acho que tudo que o senhor falou está perfeito, concordo plenamente, né? E acho que é um tratamento seguro e eficaz, né? E quanto ao realmente é um efeito esperado a piora da função ejaculatória, né? Isso aí deve ser atento para pacientes mais jovens, né, que haja de repente um desejo reprodutivo. Às vezes não é porque o paciente tem 50 anos que ele não pode estar interessado em reprodução, talvez há uma grande cautela, e também porque muitos pacientes eles associam, né, eles têm medo, eles acham que aquela diminuição da ejaculação é a diminuição do prazer que ele está, né? Mas quando você explica bem que a diminuição do volume seminal não está relacionada essencialmente com a satisfação nem com a intensidade orgásmica, a maioria dos pacientes aceita bem, né? E você consegue levar bem. Eduardo, tem uma pergunta aqui da plateia. Se existe alguma diferença entre a finasterida e a dutasterida na função sexual? Na sua prática. A dutasterida ela faz uma inibição tanto das enzimas do tipo 1 e do tipo 2, enquanto a finasterida ela faz apenas a do tipo 1. Tá? Então, na verdade, a finasterida é uma droga muito mais amplamente utilizada, seja por questão de custo, acessibilidade. Como eu falei, ela também é liberada para a alopécia, então ela é muito mais, digamos assim, prescrita, né? E a maior parte dos efeitos colaterais estão mais associados com ela, por incrível que pareça. Teoricamente, você pensa que a associação tenderia a ser pior, tá? Mas, inclusive, aquela síndrome pós-finasterida que ficou rotulada, também existem relatos da síndrome pós-dutasterida, mas, por algum motivo, a síndrome pós-finasterida ela é mais frequente, na literatura, pelo menos, talvez até pelo um uso mais restrito. Posso discordar aqui do Dr. Eduardo? Educadamente, claro. Não, fica à vontade. Concordando aqui. Bom, esse aqui é um webinar que tem um conflito de interesse que está sendo, de alguma forma, patrocinado e tem o apoio da GSK, tá? E a GSK é a marca, o laboratório de referência para a dutasterida, né? Que é o Avodart, Combodart, enfim. Mas eu gostaria de te dizer que eu não acho, tá? Na minha opinião, eu não acho que finasterida seja pior do que dutasterida. Eu não acho. E, com todo respeito, assim, a gente sabe que a questão aqui, ciência é o fundamental. Então, eu concordo inteiramente, Eduardo, que provavelmente a gente tenha na literatura maior número de estudos relatando que pode haver uma disfunção sexual relacionada à finasterida pelo viés inerente de que a finasterida tenha sido o primeiro inibidor da 5-alfa-redutase que a gente tenha tido no mercado. Concordo em absoluto com você. Mas eu vi que um colega nos fez a pergunta de que o Dr. Kaplan tinha apresentado no CBU, num simpósio da indústria, informações de que a dutasterida, de outro lado, poderia dar mais disfunção sexual do que a finasterida. E eu também discordo veementemente do Dr. Kaplan, que inclusive foi consultor da Merck por muitos anos. E foi ele o autor de um estudo que foi publicado em 2012 num jornal de baixo índice de impacto, que é o International Journal of Clinical Practice, no qual foi feita uma análise retrospectiva de bancos de dados de pacientes utilizando dutasterida e finasterida, na qual, ao longo de 5 anos, mais de 50% dos pacientes que receberam dutasterida nem estavam usando dutasterida a mais, na qual a conclusão dos autores, do Dr. Kaplan,
foi que finasterida dá menos disfunção sexual do que dutasterida. A gente não tem como chegar a nenhum tipo de conclusão num estudo onde tem um dropout dessa magnitude. Então, eu gostaria aqui de trazer para vocês a minha percepção pessoal sobre essa questão, que é o estudo EPICS, que foi o único estudo cabeça a cabeça que comparou finasterida e dutasterida ao longo de 1 ano e avaliou tanto melhora de LUTs quanto disfunções sexuais. Tá? E se demonstrou que ao longo de 1 ano de tratamento não houve nenhuma diferença entre eficácia e eventos adversos na comparação entre finasterida e dutasterida. Tá? Então, a gente poderia aqui questionar se 1 ano é um tempo suficiente para avaliar se dutasterida ou finasterida, o que é melhor, entendeu? Porque, como você mencionou, a dutasterida é o inibidor mais potente da 5-alfa-redutase, porque ela inibe os 2 subtipos da enzima. Mas, de outro lado, eu gostaria de colocar para vocês que o motivo que me leva a prescrever, na minha prática clínica, para praticamente todos os meus pacientes, dutasterida, não é porque eu acho que dutasterida é melhor ou pior do que a finasterida. Primeiro, a combinação que a gente tem disponível no mercado é com tansulosina. Uma grande porcentagem dos meus pacientes são idosos, né? E a gente sabe, a partir da classificação que é preconizada pela Sociedade Internacional de Continência, que é a classificação FORTA, né? Fit for the Aged, que é a segurança cardiovascular da tansulosina em comparação à doxazosina é superior. Então, uma combinação que tenha tansulosina, para mim, vem como primeira escolha, em especial para paciente com mais de 60, 65 anos. Segundo motivo, o custo da combinação de dutasterida e tansulosina é muito acessível. Eu acho que raramente a gente tem um medicamento de referência que a gente consiga comprar, né, pelo preço que é comercializado no Brasil. Pelo menos aqui no Sul é assim, talvez aí seja diferente. Mas o medicamento produzido na Alemanha, França, chega aqui, em geral, com preço alto. E não é o que acontece com o medicamento referência, que a gente vê com dutasterida aqui no Brasil. E o terceiro motivo, que para mim é muito importante, é a meia-vida comparativa entre dutasterida e finasterida. Agora eu vou perguntar para o Dr. Mário se ele lembra lá, ó, dos bancos acadêmicos, qual que é a meia-vida da finasterida. Não vale buscar no Google aí, Mário. Hã? Olha aqui, ó. Tem o direito de errar, né? Meia-vida horas, da finasterida, 4 a 6 horas. 6 horas, se não me engano. Meia-vida da dutasterida, 3 a 5 semanas. Isso significa que, teoricamente, se eu tenho um medicamento... Desculpa, Mário. Se eu tenho um medicamento que tem uma vida maior, meia-vida maior, e o paciente eventualmente esquece de tomar uma dose, a chance de haver uma flutuação no nível do PSA, teoricamente, é menor. E a gente poderia estar deixando de fazer uma biópsia prostática desnecessária, né? Eu, inclusive, pode ver que eu uso finasterida o motivo da calvície, né? Por enquanto, por esse motivo. Ninguém poderia dizer isso. Ninguém poderia dizer, olha... Não tinha nenhum tipo de disfunção sexual, pelo menos por enquanto. Mas o que eu queria dizer é que nesse aspecto, eu procurando isso, eu vi um estudo, que foi quando eu vi essa questão da meia-vida, que estava propondo usar dutasterida para a relação à calvície 1 vez por semana, ou a cada 4 dias, exatamente pela meia-vida que você colocou. E eu ainda cheguei a tomar por uns 2 ou 3 meses, tomando a cada 4 dias um comprimido de dutasterida. E fui vítima, inclusive, de bullying de outros colegas, dizendo que você está tomando dutasterida, você vai ficar broxa, né? Que é uma coisa que né? Você mostra esse estudo que eu apresentei hoje aqui para contrabalançar. Exatamente. Então, aí eu vou emendar isso numa pergunta. Quem é o culpado da disfunção ejaculatória no caso da terapia combinada? Seria a dutasterida, seria a tansulosina ou os dois? E eu emendo nisso outra pergunta, que a maioria dos colegas, eles acham que a tansulosina causa ejaculação retrógrada. E eu estava vendo que parece que não, ela causa mais anejaculation. Então, eu queria que você comentasse essas duas coisas aí.
Eu ou o Eduardo? Os dois. O Eduardo, responde a questão da ejaculação retrógrada para a gente, por favor. Até uma questão conceitual, certo? Anejaculação, gente, é a síndrome clínica. É o sujeito que fala, meu irmão, tem um orgasmo e não sai nada, tá? E aí, quanto à fisiopatologia, tem duas síndromes clínicas distintas, né? Então, a queixa do paciente é na ejaculação. Existe a ejaculação retrógrada, ou seja, não vai para frente e vai para trás. Teoricamente, são disfunções, digamos, mais leves, digamos assim, da fisiologia, do trato neuronal, digamos assim. E tem uma, digamos, que é mais avançada, que é a falha de emissão, que você está chamando de anejaculação, que na verdade a anejaculação é a síndrome clínica, a queixa do paciente. E aí, como é que você faz isso? Então, se o sujeito ele tem anejaculação, né, então você tem que fazer depois uma pesquisa de espermatozoides na urina, né? Então, ele tem anejaculação, pega a urina, vê se tem espermatozoide. Se tiver, diagnóstico, ejaculação retrógrada. Se não tiver, aí é falha de emissão. Por muito tempo realmente se achava que esses medicamentos eles davam ejaculação retrógrada, né? Pela fisiopatologia no colo vesical. E aí, só que esses estudos de fisiopatologia demonstraram que a maior parte dos pacientes, na verdade, é falha de emissão, né? Isso aí está associado, né, a uma maior seletividade, né, do alfa-bloqueador aos receptores alfa-1D, que tem mais essa ação, né, de propulsão do deferente, da emissão propriamente dita, que é a expulsão do sêmen das vesículas seminais, dos dutos ejaculatórios para a uretra posterior, né? E a sua pergunta realmente a gente não sabe ao certo, né? Porque quanto mais seletiva é essa inibição, né, maior a taxa de anejaculação, digamos assim. Tanto que a doxazosina é a droga que tem menos anejaculação. Depois vem a tanzolosina, que é mais seletiva, e tem drogas mais super seletivas, com a silodosina, né, que são as que têm a maior taxa de anejaculação, certo? E aí, quanto ao componente, né, que essas taxas estão na ordem também de 10%, similar aos estudos, né? A finasterida, né, pela fisiopatologia que o doutor Averbeck falou, eu acho que elas se somam, né? Se você usar as duas sozinha, tá, vai dar mais, a combinação das drogas vai ser mais comum do que elas usadas isoladamente. Mas ambas têm esse potencial, né? Deixa eu já aproveitar, antes de responder a pergunta do Dr. Mário, o segundo componente. Eduardo, você acha que é justo comparar 2 miligramas de doxazosina com 0,4 de tansulosina? É justiça, o mundo não é justo, né? Pois é, a maior parte dos estudos que trazem esse benefício da doxazosina tinham vieses da dosagem que era utilizada. E, se vocês lembram bem, o estudo pivotal de registro da combinação de doxazosina com finasterida, que foi o MTOPS, ele trazia uma titulação almejando 4 a 8 miligramas. Eu confesso para vocês que eu nunca usei 8 miligramas de doxazosina na minha vida, mas está lá no estudo, é 4 a 8 miligramas. Bom, Mário, eu acho que ambos os medicamentos contribuem para a diminuição do volume do ejaculado. E muitas vezes, quando a gente inicia o tratamento combinado com tansulosina e dutasterida, o paciente vem nas primeiras semanas, depois do início do tratamento, se queixando de disfunção ejaculatória, e a gente sabe que nesse momento inicial, essa queixa se deve ao alfa-bloqueador e não ao inibidor da 5-alfa-redutase, uma vez que não faz sentido iniciar um medicamento para homens com HPB e LUTS, fatores de risco para a progressão da HPB, se o paciente não entender a natureza crônica desse tratamento por pelo menos 1 a 2 anos, uma vez que demora 6 a 12 meses para que ocorra uma redução de pelo menos 27, 30% do volume da próstata, que é o objetivo do tratamento com a dutasterida, por exemplo, né? E que mais que eu ia te dizer? Era essa pergunta, né? Tinha um segundo componente que eu queria ressaltar aqui, que seria o objetivo do tratamento com alfa-bloqueadores. Eu acredito que, mais recentemente, muitos colegas trazem à tona, até nos congressos, por quanto tempo a gente deveria manter o tratamento medicamentoso
se a gente não está indicando a cirurgia muito tardiamente nesses pacientes, se daqui a pouco a cirurgia num paciente que já tem uma disfunção vesical estabelecida teria resultados piores. E a pergunta que se faz aqui é a seguinte: qual o objetivo do tratamento com alfa-bloqueadores? Que é algo que eu particularmente prescrevo toda semana no meu consultório para pacientes sem fatores de risco para progressão do HPB, com próstatas menores. O objetivo é puramente sintomático. Tratar o sintoma. Se você prescreve um alfa-bloqueador para um paciente com HPB, tá? Digamos aqui um paciente com uma próstata de 30 centímetros cúbicos, sintomas moderados, está incomodado com esses sintomas, tá? Não tem um resíduo pós-miccional elevado, o PSA dele é 1,4, tá bem? Eu inicio o tratamento com alfa-bloqueador, objetivo é melhorar o sintoma. A pressão dentro da bexiga, na fase de esvaziamento, não se modifica de maneira significativa se você prescrever tansulosina ou doxazosina. E aqui eu gostaria de fazer referência a um estudo que foi publicado pelo Dr. Fusco, lá da Itália, em 2016, no European Urology, que mostra que o impacto, numa revisão sistemática e meta-análise do tratamento com alfa-bloqueadores no índice de obstrução infravesical é mínimo. Em média de 14 pontos, quando você considera a inclusão nessa revisão sistemática da silodosina, que é o único alfa-bloqueador que poderia causar uma redução de até 30 pontos, que seria algo clinicamente relevante. Infelizmente, a gente não tem silodosina no mercado brasileiro, né? Então, eu acho que quando a gente fala por quanto tempo a gente deve manter o tratamento medicamentoso, a gente deve lembrar de fazer uma avaliação objetiva inicialmente, repetir essa avaliação ao longo do tratamento para saber o que melhorou e o que não melhorou. Porque se você prescrever um tratamento puramente sintomático, o paciente vai ter uma ideia de que as coisas melhoraram, quando na realidade as pressões dentro da bexiga continuam elevadas e a gente perde o parâmetro subjetivo para saber se aquilo está sendo bom ou não. Quem de nós nunca atendeu um paciente que veio com HPB Lutz de longa data, que diz que está urinando um pouco jato fraco, mas que está tudo bem? Você faz uma urofluxometria, o fluxo máximo é de 4 ml por segundo, com fluxo intermitente, o resíduo é de 300 ml e o paciente está lá, tranquilo, estou bem. Essa é a questão do coping, o paciente se habitua com aquele sintoma, se adapta àquilo, e muitas vezes aqueles candidatos que fogem da cirurgia, que nem o diabo foge da cruz, querem encontrar um motivo para não ir para a cirurgia também. Então a pergunta que se faz aqui é: por que postergar o tratamento com inibidor da 5-alfa-redutase ou não ofertar, não falar sobre esses benefícios inicialmente, uma vez que 90% dos pacientes querem receber um tratamento medicamentoso antes de considerar a cirurgia? E esse tratamento, de acordo com as séries que a gente tem, é um tratamento extremamente efetivo. Algo para a gente pensar, né, e refletir. Eu queria até fazer uma pergunta aí, Romeu. Queria fazer uma pergunta para o Dr. Márcio também. Deixa eu só fazer uma pergunta bem rápida, Eduardo, de Tá. forma prática, que alguns colegas estão perguntando. Antigamente, Márcio, iniciava-se o tratamento, depois de 6 meses suspendia o alfa-bloqueador, né? Então, as recomendações mais recentes, mantém o alfa-bloqueador até o final do tratamento, como é que você faz na prática clínica? Essa é uma pergunta interessante, Romeu, porque ela não está bem respondida na literatura médica. A gente só tem um estudo clínico com um segmento de 9 meses que se chama estudo SMART One. Nesse estudo, os pacientes receberam um tratamento combinado e depois de 6 meses se tirou o alfa-bloqueador. O que se demonstrou é que para o paciente que tem sintomas mais brandos, não faz diferença a suspensão do alfa-bloqueador. É algo viável, mas não teve um acompanhamento em longo prazo. De outro lado, se o IPSS basal era superior a 20, quando você tirou o alfa-bloqueador, paradoxalmente, os sintomas de armazenamento deterioraram. O paciente piorou no segmento de 3 meses, que esse estudo teve 9 meses. Então, a resposta é: não sei, isso não está bem avaliado na literatura médica, e eu, pessoalmente, posso considerar a retirada do alfa-bloqueador, mas do ponto de vista prático, os pacientes não querem parar de usar um tratamento que está sendo usado em time que está ganhando. Então, a maior parte dos meus pacientes opta por continuar utilizando a tansolosina e a dutasterida em longo prazo.
Eduardo, pode ficar à vontade. Ô, Márcio, eu queria perguntar na sua opinião aí, já que tem grande experiência com tratamentos combinados, se o senhor vê espaço para tratamento de disfunções de HPB com inibidor da 5-fosfodiesterase e na sua experiência, onde que ele entraria numa escala, como para quem já tinha uma disfunção erétil ou para algum sintoma urinário menor, como é que o senhor inclui isso aí no seu fluxograma de atendimento? Eu acrescento, Márcio, nessa pergunta dele, uma pergunta de um colega aí da plateia que perguntou se poderia combinar o inibidor da 5-alfa, o inibidor da fosfodiesterase com o alfa-bloqueador. Isso é fosfodiesterase com alfa-bloqueador. Tá, ok. Então, são duas perguntas distintas. A primeira, doutor Eduardo, eu acho, Eduardo, que faz muito sentido, inclusive, apesar da robustez dessa recomendação não ser tão grande quanto a da associação de alfa-bloqueador com inibidor da 5-alfa-redutase, essa associação de inibidor da 5-fosfodiesterase com inibidor da 5-alfa-redutase já consta como recomendação de primeira linha nos guidelines da IAU. Se a gente for ver lá, está escrito: paciente com próstata de 40 centímetros cúbicos ou mais, sintomas incomodativos predominantes de esvaziamento. Tratamento em longo prazo? Sim. Tratamento de primeira linha, combinação de alfa-bloqueador ou inibidor da 5-alfa ou inibidor da 5-fosfodiesterase mais inibidor da 5-alfa-redutase. Então já consta lá, e eu acho que do ponto de vista prático, o principal fator que dificulta esse tipo de associação são dois principais fatores. É a ausência de uma apresentação que já traga esses dois componentes numa cápsula única ou num comprimido único, e o fato da associação da tadalafila diária, que é o único inibidor de 5-fosfodiesterase validado para esse fim, com dutasterida, tem um custo muito elevado para esses pacientes. Então, os meus pacientes, por exemplo, que já tinham disfunção erétil, ou que eventualmente relatam disfunção erétil com tratamento combinado e que persistem com tratamento combinado, optam por, além de usar o tratamento combinado com alfa-bloqueador inibidor da 5-alfa-redutase, utilizar o inibidor da 5-fosfodiesterase sob demanda unicamente porque o custo é menor sob demanda. Para a grande maioria dos pacientes, evidentemente, dependendo do número de intercursos que o paciente tem na semana. Em relação à pergunta do Dr. Mário, se é viável associar alfa-bloqueador com inibidor da 5-fosfodiesterase, essa associação ela não consta nas diretrizes da EAU. Talvez porque, apesar de alguns estudos terem demonstrado que o papel desse tipo de associação em homens com HPB pode ser bem evidente, uma vez que os resultados tendem a ser melhores na comparação com as monoterapias, né? São duas drogas que alguém pode me criticar, mas predominantemente tem um papel sintomático, né? Incluindo o inibidor da 5-fosfodiesterase, e existe um risco teórico, tá, de a gente estar propiciando uma hipotensão postural em alguns pacientes de mais alto risco, em especial na população idosa frágil. Então, como os estudos, que a gente tem alguns estudos na literatura já demonstrando o benefício dessa associação, serem estudos com algumas limitações em termos de números de pacientes incluídos, segmento e desenho, as diretrizes ainda não trazem essa associação como uma recomendação distinta nas diretrizes internacionais que nós temos hoje. Eu vou até acrescentar, viu, doutor Mário, que se você ler a bula de alguns inibidores da 5-fosfodiesterase, está entre as contraindicações relativas de se associar a um alfa-bloqueador pelo esse risco de hipotensão. Porém, na prática, eles são amplamente utilizados, às vezes até por acaso, porque tratados de forma distintas, em momentos distintos, ele já estava bem com alfa-bloqueador por qualquer motivo e a pessoa depois acrescenta, né? Às vezes até com o objetivo de tratar mais a disfunção erétil do que a própria disfunção miccional, que estaria, entre aspas, compensada. E realmente a incidência de hipotensão ela é muito baixa, né? Talvez o paciente de mais risco acaba que eles, por terem não estarem interessados em função sexual, talvez seja uma associação menos comum nessa população. E é importante também, Eduardo, mencionar que, felizmente, um dos grupos que mais publica e milita nessa área desse tipo de associação, tanto em estudos experimentais como em estudos clínicos,
é da Universidade Federal do Ceará, né? Eu queria aqui fazer uma menção ao professor Regis, né? Não sei se ele está aqui junto nesse webinar com a gente, mas mandar um abraço para ele, que já publicou vários estudos sobre essa possibilidade de associação. Eu acho que talvez o futuro nos reserve outras associações recomendadas nas diretrizes internacionais. Bom, eu acho que a gente já está chegando a quase 1h30 de discussão, né? Eu acho que foi excelente, deu para a gente fazer uma boa revisão aí sobre HPB, sobre o tratamento, sobre disfunções sexuais. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, do Eduardo, que está aí ao nosso lado, na diretoria da SBU, tem nos ajudado bastante. O Mário, colega aí que também está nos ajudando aí no nosso Congresso Nordeste que está por vir. E o doutor Márcio Verbeck, que conseguiu um encaixe aí na sua agenda bastante ocupada. Muito obrigado, acho que foi bastante proveitoso a nossa discussão. Acho que os urologistas cearenses aproveitaram bastante e com certeza a gente saiu com novos conceitos dessa discussão de hoje. Se vocês quiserem fazer algum comentário final, podem ficar à vontade para a gente poder encerrar a nossa discussão. Muito obrigado a todos. Eu queria só acrescentar que tinha alguns urologistas sergipanos também que participaram, eu vi aqui na lista. Ótimo. Bem feliz, agradeço a presença dos colegas aqui de Sergipe. E eu acho que foi ótima a discussão. Eu gostaria só de tomar a liberdade de responder uma pergunta do Márcio, de o que é que a gente deve dizer para o paciente quando inicia a terapia combinada. Eu, via de regra, particularmente, eu digo que vai alterar a ejaculação, porque eu já vi muita gente voltando desesperada com isso, mas eu não falo de ereção, já não falava até para não sugestionar o paciente. E eu acho que a gente deve sair com esse conceito aí, que realmente a terapia combinada não causa disfunção erétil. Grande abraço a todos. Obrigado, pessoal. E eu acho que essas ocasiões são felizes porque, como a gente está aí longe uns dos outros já há vários meses, é muito feliz, pelo menos para mim, poder ver os amigos, Mário, Rômulo, Dr. Eduardo, Dr. Francisco, nos webinários. E, enfim, acabei de chegar em casa, eu estava falando para o Dr. Rômulo que eu vim direto do consultório, estou até com a máscara aqui, a marca da máscara no nariz e vim direto para poder participar desse webinar, porque é uma grande satisfação para mim estar aqui, tá? Hoje, na quarta-feira, é um dia que para mim é dia pesado de consultório, mas a gente fez de tudo para poder participar aqui, Dr. Rômulo, e é um grande prazer. E se a gente tiver a oportunidade de estar junto de novo aí no futuro, vai ser novamente uma ocasião muito feliz. E aproveito a oportunidade para desejar muita saúde e tudo de bom aí para os nossos colegas urologistas do estado do Ceará e dos demais estados da região Nordeste, tá? Aqui no Sul a nossa situação tá meio ruinzinha aqui, eu espero que as coisas melhorem logo também, tá bom? Se cuidem. Bom, só para finalizar, queria agradecer a GSK, que tem dado um apoio importante à SBU durante esse período. Também tem ajudado o nosso trabalho nesses 2 anos. Nós assumimos esse compromisso com os urologistas cearenses. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos e até a próxima. Um abraço.